Êxodo 40, de 34 a 38, a leitura é responsiva. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. As irmãs da igreja perguntaram: pastor, quem o senhor convidou para falar nessa manhã do Dia Internacional da Mulher? Eu falei: o pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Não menti. Pelo processo do presbitério, logo, logo eles terão lá o seu novo pastor e tudo voltará ao normal, graças a Deus. Nós estamos muito felizes, porque esse é um dia especial, mas eu queria lembrar as mulheres, calma, nós vamos chegar lá. Mas uma das reclamações, há uns anos atrás, era que os homens estavam no poder. E o Brasil ia mal. Calma, ainda não é 15 de março, calma. Porque o dia que a mulher chegar no poder, esse país muda. Porque o dia que a mulher chegar no poder, esse país muda. A minha memória está boa ou ruim? Os homens vão dizer muito boa, as mulheres não me lembro disso. A questão, meus irmãos, são 3 itens. É que a nossa vida tem que ser analisada sobre a perspectiva de 3 itens: caráter, competência e vontade. Caráter, competência e vontade. Às vezes nós achamos que a questão é de sexo. Homens vão fazer melhor esse trabalho, ou mulheres vão fazer melhor esse trabalho. Não é nada disso. A questão não é o sexo. A questão é o caráter, a competência e a vontade. Às vezes a pessoa tem caráter, mas não tem competência. Ela tem vontade, mas ela não tem competência. Se eu ver uma pessoa passando mal e tem que operar aquela pessoa, eu tenho caráter, eu tenho vontade, mas eu não tenho competência. Não é assim que nós nos sentimos? Você chega em alguém que está enfermo, você diz: precisava atender, mas eu não tenho competência. Às vezes, você percebe no nosso país que as pessoas têm competência e têm vontade, mas lhes falta caráter. E aí usa a competência e a vontade para desviar recursos, fazer coisas erradas. Às vezes a pessoa tem caráter e tem competência, mas ela não tem vontade. Eu posso ajudar, eu posso fazer, eu tenho todas as condições para realizar, eu tenho caráter, eu tenho competência, mas eu não me importo. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa crise. O João Santolin me deu um livro que eu li numa sentada só, um livro de 1000 páginas. Eu li de uma vez só. O voo era longo. E eu fui lendo o livro. O livro chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um... O livro diz isso, idiota. É o tema do livro, do Olavo de Carvalho. E ele diz o seguinte, o autor, Olavo de Carvalho. Um detalhe, quando o João me deu esse livro, ele falou: pastor, o tema não tem nada a ver com o senhor. Não foi, João? Pastor, esse tema não tem nada a ver com o senhor. É um livro apenas para o senhor ler. Eu falei: então tá bom. Então eu fui lendo o livro. Só por causa disso. Mas já dediquei para vários colegas.
As épocas luminosas da história, diz Olavo de Carvalho, são aquelas em que um mesmo corpo de crenças é compartilhado pelo povo e pelos sábios, diferindo apenas no grau de compreensão refletida com que apreendem substancialmente as mesmas verdades. Interessante, as épocas luminosas da história, diz ele, são aquelas em que um mesmo corpo de crenças é compartilhado pelo povo e pelos sábios. Essas são as épocas luminosas da história. O texto que nós acabamos de ler é uma destas épocas luminosas da história. E o meu desejo, sei que desejo de todos nós, é que o Dia Internacional da Mulher seja marcado pelo início de uma época luminosa na história. Essa é a nossa oração. Que a reflexão não nos distancie, como é proposta de alguns sociólogos e antropólogos, mas nos una. Não faça guerra entre sexos, mas união de caráter, união de competência, união de vontade em prol do bem comum. O texto de Êxodo 40, dá uma olhada no texto, a partir do verso 34, marca uma mudança. O texto é a história de um povo que venceu uma grande dificuldade. Esse povo estava sem terra, sem nação, sem futuro. Era um povo que, se você olhasse na perspectiva antropológica e sociológica, não tinha nada para dar certo. Eles não tinham terra, não tinha plantação, não tinha economia, não tinha liderança instituída numa perspectiva democrática. Mas eles tinham uma unidade, chamada unidade de fé. E quem hoje duvida do grande potencial do povo chamado povo de Israel? Quem hoje duvida da força de uma nação desse tamanhozinho? Mas eles tinham unidade de fé. E quando nós somos chamados a viver isso, nós descobrimos o segredo da vida. Existem biografias sendo vendidas aos montões. Homens e mulheres sendo consumidos esses livros de biografia. Pessoas vão até as grandes livrarias e compram livros de biografia, e isso é muito bom. Mas não apenas para conhecer uma história, mas para tentar tirar dali alguma coisa, um segredo que possa ajudá-las na sua vida. O melhor livro de biografia está aqui, acessível às nossas mãos. Conta a história do maior homem de todos os tempos, Jesus Cristo, do Gênesis ao Apocalipse. Esse ajuda, mais do que qualquer outro. Não queimem os livros. Hitler já saiu do poder. Podem ler milhares de biografias, mas nunca se esqueçam que a principal, com caráter, competência e vontade, está resumido na palavra do Senhor. E foi isso que fez com que esse povo mudasse tanto, com que esse povo transformasse a história, com que esse povo fosse um exemplo. Eles descobriram que o que é importante na jornada da vida é ser unido em torno do Deus que tem um modelo de relacionamento com Ele, de religare, que é a palavra em latim que significa religião, de religare, de religião, da relação do homem com Deus. Olha o capítulo 40. Do versículo 1, no capítulo 40, até o verso 15, o que é que nós encontramos aí? Dê uma olhada. Começa dizendo, depois disse o Senhor. Agora observe do verso 1 até o 15, o que é que o Senhor diz. Veja quantas vezes o Senhor dá tarefa ao homem, do verso 2 até o verso 15. O Senhor diz, verso 2, levantarás, 3, porás, cobrirás, 4, meterás nele a mesa, verso 4 no final, acenderás, verso 5, porás o altar, verso 6, porás o altar, verso 7, porás a bacia, verso 8, depois porás o átrio, verso 9, tomarás o óleo, consagrarás todos, verso 10, ungirás, verso 11, ungirás, verso 12,
farás. Verso 13, vestirás. Verso 14, farás. Verso 15, ungirás. O que é que nós percebemos? Deus tem um modelo de religiosidade. Deus determina a maneira como as pessoas vão adorá-lo, vão caminhar com Ele ao longo da jornada. Deus diz, é assim, assim e assim. Deus detalha. Deus é cuidadoso. Deus diz que o relacionamento do ser humano com Ele não é algo de somenos importância. Deus cuida dos pequenos detalhes. Se você acha que isso é coisa só do Antigo Testamento, vai lá para o Novo Testamento. Olha o modelo de adoração em Coríntios. Quando Deus diz assim, quando uma pessoa falar na igreja, todos devem ficar calados. Porque Deus não é de confusão, mas é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o culto prestado a mim é um culto ordeiro. Ele estabelece limites para adoração. Ele diz, é assim que nós andamos. Se o mundo vive o caos de falta de governo em vários países, dentro da casa do Senhor não é assim. Na relação com Deus não é assim. Não é porque os homens ou mulheres impõem, é porque Deus assim determina, com o seu caráter, competência e vontade. E esse é o caminho da bênção, quando nós nos submetemos à direção de Deus. Esse é o caminho da unidade, quando o povo deixa de dirigir-se segundo as suas idiosincrasias e passa a se submeter àquele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai. Quem manda na igreja presbiteriana da Gávea? Deus. Como nós sabemos a vontade de Deus? Pela palavra dele. Quer ver uma coisa? Entra pastor, sai pastor. Entra conselho, sai conselho. Entra junta diaconal, sai junta diaconal. Ao longo de quase 50 anos, a igreja continua do mesmo jeito. Porque o manual é o mesmo. Os homens mudam, mas a regra predita pelo Senhor vai ser sempre cumprida. E é assim com a igreja presbiteriana no Brasil há 153 anos. No mundo há 500 anos. E em todas as outras boas igrejas de outras denominações que existem aí. Igrejas sérias que têm a palavra do Senhor como regra de fé e prática. Fé e prática. Então a primeira coisa, o que é importante na nossa jornada? Seguir aquilo que Deus preceitua. Não precisa reinventar a roda, não. O que é que Deus diz? Olha o versículo 16. O nosso modelo de jornada é na relação de Deus conosco, que Ele determina, deve ser seguida como Moisés. Olha o que diz o verso 16. Depois de Deus falar, faça isso, faça aquilo outro, unge aquilo lá, organiza aquilo, constrói o tabernáculo, prepara o povo, põe fulano para cuidar de tal coisa, ciclano de tal coisa, ele organiza tudo. O que Moisés faz? Olha o que diz o verso 16. E tudo fez Moisés segundo a vontade do Moisés. A da mulher dele. Segundo a vontade da sogra. Não, o que diz o texto? Segundo o Senhor lhe havia pedido. É isso que diz aí? O Senhor havia pedido, dito assim, Moisés, se for da sua vontade, se você quiser fazer ou não. É isso? Não. Segundo o Senhor lhe havia ordenado. Moisés, faça isso, isso, isso. O Moisés disse, sim senhor, foi lá e fez isso, isso, isso. Qual o resultado? Resultado é desse Moisés, que se torna um grande exemplo para todos nós, mesmo sendo pecador, mesmo tendo assassinado uma pessoa antes desse relacionamento com Deus, mesmo tendo uma vida passada tão complicada, ainda é exemplo até hoje para todos nós, pecador como nós. Mas ele aprendeu uma regra que nós precisamos aprender. Tem governo no mundo, e ele pertence a Deus. Não é homem, mulher ou criança. Porque tem criança que manda, hein? E manda muito. E manda muito. O governo pertence a Deus. E Moisés entendeu isso. O Senhor falou, ele obedeceu. Olha o versículo 16, ele diz, e tudo fez Moisés. Olha o versículo 32. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, o que diz aí? Segundo
o Senhor ordenara a quem? A Moisés. Olha o final do versículo 33. Assim Moisés acabou a obra. Moisés não inventou. Moisés não quis agradar o povo. Moisés não fez o que dava na sua mente ou coração. Moisés disse: Senhor, é isso que o Senhor deseja? É isso que eu vou fazer. Moisés não era legalista, como alguns armam as ciladas do raciocínio. Moisés era obediente. Tem gente confundindo obediência com legalismo. Legalismo não é obediência, e obediência não é legalismo. Ismo. Quando você coloca a palavra ismo, significa uma ideologia padrão da raiz da palavra. Ou seja, a lei se torna o padrão. Nosso padrão não é a lei, nosso padrão é Deus. Ele se revela na palavra. Entenderam a diferença? Deus está acima da lei, porque Ele é o autor dela. Então nós não somos legalistas. O cristão não é legalista, o cristão é obediente. É diferente, porque o legalista vive pela lei. E quem vive só pela lei crucifica a Cristo, porque Cristo é maior que a lei. É só você ler a história que você vai entender. Então tem gente que confunde uma coisa com a outra. O Senhor estabelece esses princípios para nos dar um presente. Qual é o presente? O presente está no verso 34. O Senhor disse a Moisés, diz o verso 16 que Moisés fez o quê? Obedeceu. Qual foi o resultado dessa relação? Diz o verso 34. Então, porque Moisés obedeceu tudo que o Senhor havia falado, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Tem gente querendo que a glória do Senhor encha a sua vida, mas não obedece. Tem gente querendo que a glória do Senhor encha as igrejas, mas não obedece. São igrejas que estão às vezes cheias de pessoas, mas vazias da glória de Deus. Porque virou o mercado do consumo, onde as pessoas são vistas como consumidores, que têm que ser agradados pelo discurso de um homem show, que vai ali para contar coisas interessantes e que não as incomoda no caminho da obediência ao projeto do Senhor, mas apenas que serve aos seus propósitos, sonhos e privilégios carnais. Mas quando a glória do Senhor enche o templo, quando a glória do Senhor enche a casa, quando a glória do Senhor enche a nossa vida, meus irmãos, nós reconhecemos. Isso é inquestionável. Inquestionável. Olha o que diz o versículo 35. Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A presença de Deus era algo tão forte que Moisés nem conseguia entrar ali dentro. A presença de Deus era tão evidente, tão marcante, que não cabia dúvidas alguma. Em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão assim. Diz o texto de Isaías que o Senhor aparece a Isaías, e o sentimento de Isaías é: oh Senhor, obrigado porque o Senhor apareceu, porque agora eu me sinto o homem mais santo da terra. Foi isso que ele sentiu? Não. Ai de mim, porque eu sou um pecador, um homem impuro, e habito no meio de um povo brasileiro, não, de impuros lábios. Impuros lábios. Mas o Senhor se manifesta é para nós mesmos. Os sãos, disse Jesus, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Jesus disse isso para aqueles que se achavam sem pecado. Você se acha sem pecado? Acho. Então não preciso falar nada com você. Se Jesus entrasse aqui hoje, visivelmente, porque Ele está aqui espiritualmente, visivelmente, e perguntasse: quem é pecador aqui que precisa de mim? Eu seria o primeiro a levantar a mão. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela diz que está sempre pronto Deus para ouvir um coração quebrantado que diz: Senhor, o Senhor manda e às vezes eu não obedeço, tem misericórdia de mim. Ele ouve e nos ajuda.
E nós começamos a sentir a alegria do perdão, e a aba da veste do Senhor, como diz Isaías, começa a encher todo o templo. A fumaça, como diz o texto de Êxodo, começa a encher todo o templo. Versículo 36, e quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem, porém, não se levantavam, o que eles faziam? Não caminhavam. E às vezes eles ficavam um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, e ninguém ficava impaciente, não. Às vezes Deus nos coloca sentados, esperando um dia, uma semana, um mês. E nós temos que crer que Deus está no controle do nosso tempo. E não temos que ficar impacientes, não. Temos que dizer, Senhor, desvenda os meus olhos para eu ver o momento de caminhar. Desvenda os meus olhos para eu ver o momento de ficar. Eu não quero andar sem a presença do Senhor. E eu não quero ficar quando o Senhor me chamou para ir. Eu só quero ir aonde o Senhor estiver me mandando no tempo certo, do jeito certo. Deus é maior que a nossa religiosidade. Eu me lembro, meus irmãos, contando um testemunho pessoal, quando Deus me chamou para vir mudar para o Rio de Janeiro e pastorear a igreja da Gávea. Eu estava já pastoreando há quase 10 anos a minha igreja lá em Anápolis, e convidado para ficar mais 10 anos. E eu virei para Deus e disse, Deus, o Senhor é muito engraçado. Eu acabei de comprar meu apartamento, acabei de pintar meu apartamento, minha família mora aqui, a família da Cris mora aqui, meus filhos estão felizes aqui, e o Senhor está me chamando para ir para o Rio de Janeiro. Eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu não sou Jonas, eu vou. Eu vou. E eu quero dizer para os meus irmãos que a maior bênção na minha vida foi ter vindo para o Rio de Janeiro. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. É a melhor coisa para as nossas vidas. Quando eu falo isso, falo porque experimentei e experimento na minha vida. E a glória de Deus enche o templo. E Moisés está feliz. E o Senhor quer encher a sua casa. O Senhor quer encher a nossa igreja. O Senhor quer manifestar-se com graça. E o que nós vamos falar para Deus é aquilo que Moisés falou. Senhor, eis-me aqui. Para cumprir aquilo que o Senhor está dizendo que devemos cumprir. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Batizando e ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Porque sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vamos viver esse tempo, nesse templo, debaixo da tua graça e misericórdia, mesmo sendo como somos. Porque o governo nosso não é humano, não é de homem ou mulher alguma. O nosso governo é de Deus. Ele é o Senhor da nossa existência. Ele é o Rei da nossa vida. Diz o versículo 38, e ele termina e nós terminamos, dizendo assim, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela. Havia fogo porque o fogo aquecia, o deserto é frio, gelado, Deus cuida dos detalhes. À vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Em todas as suas jornadas. Meus amados, o dia se aproxima, o almoço também. Não é isso? Dia Internacional da Mulher. Hoje os homens vão pagar almoço fora para suas esposas, filhas, irmãs, amém? As mulheres não tomaram posse da promessa, vão almoçar em casa então. A minha gritou amém lá em cima, cuidando das crianças, né? A pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Nós vivemos uma época de desgoverno. Essa é a verdade. Quando eu digo desgoverno, estou dizendo desgoverno é no mundo inteiro. Isso não é um privilégio do Brasil, não. Nós vivemos uma época de crises e calamidades mundial. É só você ler os jornais. Passeatas em países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, em alguns casos submundo. A crise está instalada em tudo quanto é lugar. Mas nós não somos apenas cidadãos deste reino.
Nós somos cidadãos, em primeiro lugar, do reino dos céus. Comemoramos o Dia da Mulher, mas louvamos a Deus pela vida das mulheres que o Senhor nos deu o privilégio de conviver. Eu fico grato a Deus que eu sou filho, marido e pai de uma menina. Olha só. E daqui a alguns anos, avô. Já pensou? Eu, avô? De uma netinha. Vai ser maravilhoso. Natan está já com 20 e poucos anos, né? A Olga e o Jefferson já estão pensando. E a Amanda? Calma, gente, ainda não. Pensando, vai na frente. É uma bênção conviver com mulheres crentes. O que o Brasil precisava era de uma presidente crente, ou de um presidente crente. É isso que nós gostaríamos de ver. Mas crente mesmo, com caráter, competência e vontade. O que o mundo precisa é de gente temente ao Senhor. Porque eu acho, não, porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso não é ideologia político-partidária de igreja presbiteriana no Brasil, não, é a Bíblia. Feliz é a nação que tem um governante, seja masculino ou feminino, que se ajoelha, ora, intercede, pede, com caráter, competência e vontade, para ser bênção na vida do povo. Quando o Senhor chamou Salomão, Salomão falou assim, eu não dou conta dessa obra, não, me dê sabedoria. Nós precisamos clamar, Senhor, nos dê sabedoria, para que a glória do Senhor encha nossas casas, para que a glória do Senhor encha a nossa igreja, para que a glória do Senhor encha a nossa nação. Nos dê sabedoria para entender que como igreja nós precisamos ser instrumentos nas tuas mãos, para levar o evangelho para as pessoas em todo o mundo, porque o Senhor disse que o evangelho tem que ser esparramado para toda língua, raça e nação, todas as classes religiosas e de vida econômico-financeira. Essa é a nossa missão. Somos agentes da transformação. Como? Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Isso não é legalismo. É obediência. Obediência a Deus. Meu desafio para homens e mulheres: obedeçam a palavra. E a glória do Senhor encherá a sua vida. Amém? Vamos orar. Coloque sua vida na presença do Senhor aí. Somos muito gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos essa manhã. Gratos a Deus porque vivemos num país que ainda pode permitir à sua população se dirigir aos templos e orar. Vamos clamar para que a glória do Senhor encha nossa nação. Dê sabedoria às mulheres, aos homens. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por esse tempo gostoso de comunhão aqui na tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor é tão claro na Bíblia. Não há dúvidas alguma sobre aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a sua palavra revela graça e misericórdia. E que o Senhor, esse Deus tão poderoso, que tem projetos para a nossa vida, se manifeste. Que o Senhor encha cada vez mais o nosso coração da alegria da tua presença. Nossos lares, nossa igreja, os ambientes que transitamos. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos nas tuas boas mãos para abençoar vidas, com palavras doces, sábias, com atitudes cheias de vontade santa, de competência vinda do Senhor e de caráter segundo o caráter de Cristo. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe as autoridades constituídas do nosso país. Dá sabedoria, caráter, competência, vontade, independente se eles são homens ou mulheres.
Ó Deus, tem misericórdia desse povo que se chama povo brasileiro. E faz dessa nação um celeiro da evangelização no mundo. Nós temos esse potencial. E queremos ver esses sonhos se realizando dia após dia, segundo a tua graça. Agora, Senhor, coloca no nosso coração a alegria de vermos sua misericórdia nos acompanhando, de dia e de noite. Que possamos sentir o Senhor dizendo: este é o caminho, andar por ele. Andai por ele, andai por ele. Que possamos dizer para todas as pessoas que sentimos claramente a tua vontade sobre nossas vidas, dizendo: vá ou não vá, ande ou espere. Mas que haja sempre, ó Deus, a certeza inequívoca de que o Senhor está conosco, em todo tempo, em todo lugar, para que o nosso louvor seja sempre verdadeiro, e em espírito e em verdade, na tua presença. Oramos agradecidos porque o Senhor não nos desampara, e o Senhor é Deus abençoador, que tem muita paciência conosco. Oramos pedindo a tua bênção sobre cada família aqui representada, e de maneira muito especial sobre todas essas maravilhosas mulheres, com as quais o Senhor nos dá o privilégio de convivermos, como mães, irmãs, amigas, esposas, filhas, netas e assim por diante. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.